Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, trazendo mais informações e atualizações sobre esse conflito que está deixando o mundo em suspense e deixando todos nós com muitas aflições, né? Porque se tem uma certeza que nós temos nessa história toda é que ela está repleta de interrogações. E uma das coisas mais gratificantes que tem aqui no nosso portal é essa possibilidade que eu tenho de ficar interagindo com vocês, de ler os comentários, enfim, de participar do chat. E hoje, numa dessas ferramentas, que é uma enquete que nós podemos fazer através da abinha escrito comunidade aqui no nosso portal, eu lancei uma enquete para saber, né, como é que vocês interagem aqui com o nosso portal, estão sempre no nosso portal, como é que vocês interpretam algumas situações. Eu vou comentar que enquete foi essa, como é que os nossos inscritos aqui, eles estão entendendo algumas situações que nós estamos vendo, e vou comentar também coisas concretas que dizem respeito a uma missão, né, uma tarefa que nós temos aqui no nosso país, que é de cobrar o tempo todo a responsabilização de criminosos que por um triz quase jogaram o nosso país no abismo. E nesse momento desse conflito, estivéssemos nós com outro tipo de governo, o Brasil estaria jogando lenha nessa fogueira e não tentando uma solução racional, uma solução que pudesse aplacar ali o sofrimento de tantas pessoas, né? Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, participe das nossas atividades, tá? Participe aqui do nosso chat, se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. A gente começa então com a enquete, né, que eu fiz mais cedo aqui, algumas horinhas atrás, né? Já 10 mil pessoas em 3 horas votaram aqui na nossa enquete. A pergunta foi, sobre reação de Israel após ataque do Hamas, o que você vê? A primeira alternativa ganhou 2%. Israel tem o direito à retaliação total, mesmo com inocentes mortos. Então, as 2% das pessoas aqui que responderam no nosso portal, enfim, eu acredito que não tenham muita identidade com as coisas que nós falamos aqui, né, meu amigo, minha amiga? Pô, você desprezar, aceitar qualquer tipo de morte de inocente, em algumas circunstâncias, bom, mas é legal, né, saber que, enfim, existem pessoas que pensam assim, né, mas quem sabe você reflita de um outro modo, né, vendo o que está acontecendo e despertando uma empatia dentro de você, né. Não dá para a gente aceitar uma pessoa que aceite a morte de inocentes, né. Então, meu amigo, minha amiga, pense bem, né. A segunda alternativa foi: defesa é legítima, a defesa de Israel, mas não se justifica civis serem mortos. 27%, o que faz crer, né, que os 27% de pessoas que responderam aqui a nossa enquete entendem que as vidas têm que ser preservadas e que soluções inteligentes devem ser encaminhadas no meio dessa história toda. E aí a terceira alternativa foi: se não houver intervenção internacional, palestinos desaparecerão. Essa resposta, ou essa alternativa, recebeu 70% dos inscritos aqui no nosso portal. Pois bem, a enquete está aberta, né? Se você não participou ainda, vote e depois eu volto a fazer aqui uma segunda avaliação do que pensam as pessoas inscritas aqui no nosso portal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Bom, matéria de última hora. Rússia apresenta 2 emendas ao texto brasileiro no Conselho de Segurança. A avaliação de diplomatas é que as emendas russas não devem ser aprovadas. Enfim, a Rússia está envolvida agora também num conflito também, numa situação aí onde ela é totalmente reprovada. Portanto, qualquer situação que ela venha apresentar agora, para o mundo, ela carecerá de legitimidade, já que ela está no meio de um conflito também. Mas isso fica uma situação de menor importância, porque o mais importante é que o Brasil está liderando o Conselho de Segurança da ONU nessa liderança que é rotativa, né? Calhou do Brasil estar à frente agora. Obviamente que a diplomacia do nosso país age em relação ao comando político do governo que está à frente do nosso país, no caso, o governo Lula. Então, o governo Lula está fazendo todos os esforços para que haja algum tipo de solução racional nesse filme de suspense,
né? E aí nós vamos ver, né? O Brasil, diplomaticamente, historicamente, sempre foi muito respeitado, a nossa diplomacia sempre foi muito respeitada, exceto nesses últimos anos, quando apareceu ali o senhor Ernesto Araújo, né? O diplomata de Notre Dame, o diplomata olavista negacionista, aí que queria colocar o Brasil como pária. Imaginem só o Brasil hoje pária no meio de uma discussão que está precisando de uma luz, precisando de alguma racionalidade, como a enquete da gente mostrou nesse momento, né? A posição do Brasil é de cessar fogo, é de criar um corredor humanitário, é de responsabilizar o grupo do Hamas pelos atos terroristas que foram perpetrados. E a gente não tem que ter dedo com isso, gente, porque uma guerra convencional é soldado contra soldado. Quando você tem um grupo matando civis, não dá para não dizer que isso não seja um ato terrorista. Se vocês assistirem vídeos que estão sendo publicados nas redes há 2, 3 anos atrás, do que acontece entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza, vocês vão ficar absolutamente assustados e vocês terão a certeza absoluta que não existe a menor possibilidade de uma ocupação de Israel na faixa de Gaza terminar bem de alguma maneira. Não tem porque ali nós estamos diante de relações de ódio profundo. E aí, como é que você aplaca uma situação como essa? Sem que as pessoas se dispam de todas as perdas, todos os ressentimentos, enfim, quando a coisa chega nesse ponto, a coisa está muito complicada. Aí tem que ter mesmo um xerife, né? Tem que ter uma força externa para poder arrumar a casa, deixar a casa arrumada. Então, gente, nós estamos diante de um filme de suspense e Israel ficou numa situação muito complicada, essa é a minha avaliação, porque é aquela vitória, que tem uma vitória militar e terá uma vitória militar, mas que será um grande complicador, porque como é que farão os israelenses? Ocuparão para a vida toda a faixa de Gaza? Vocês conseguem imaginar o tipo de situação? Como é que ficará a economia? Eles vão ocupar e vão manter aquela parte toda no abismo econômico, as pessoas dependendo de tudo, as pessoas sem nenhum tipo de autonomia, com as suas fronteiras bloqueadas, sem nenhum tipo de direito humano para ser zelado. Como é que fica Israel diante dessa situação? Qual a imagem que o mundo terá de Israel a partir desse evento, né? Então, gente, é uma situação muito complexa, repleta de interrogações. E aí só muita conversa, muita gente que tenha credibilidade mundial para poder ajudar que esse conflito tenha um desdobramento diferente, né? Hoje a gente deve ter mais algumas novidades em relação a isso, porque as histórias estão se desenrolando com a velocidade muito grande, né? Para as pessoas que estão confinadas ainda na faixa de Gaza, tudo está andando muito lento, porque sem água, sem comida, sem eletricidade, sem hospitais, sem remédios, enfim, cada segundo é um segundo tenebroso. E para os brasileiros e estrangeiros que estão querendo sair de lá e não estão conseguindo, cada segundo também é um pavor, é um pânico infinito, né? Bom, enquanto nós temos o governo do nosso país preocupado com essas questões, a questão lamentável é que o presidente Lula, nesse momento, ele ainda está se recuperando, né? Então ele não está podendo ter a desenvoltura que um chefe de Estado poderia ter num momento como esse, né? Poderia estar recebendo os brasileiros que foram repatriados, enfim, mas calhou de acontecer isso, mas ele está na atividade ali, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar também. Enquanto isso, o inelegível, que vai sofrer uma série de consequências, está postando vídeos no mundo paralelo. Então ele postou um vídeo aqui, que eu nem vou colocar para vocês, dele lá com uma turba no mercado municipal lá de São Paulo. Gente, é uma coisa absolutamente inútil, né? E cada vez que ele ficar se apresentando, mais as autoridades têm que adquirir a consciência que ele tem que ser encarcerado o mais rapidamente possível em função de todos os crimes que ele cometeu. Porque esse tipo de desenvoltura é um assinte aqui no nosso país, é um assinte à República, é um assinte ao sistema jurídico, é um assinte à justiça humana de uma maneira geral, né? Mas amanhã ele já vai começar a ter umas grandes pancadas. Primeiro que o relatório da CPMI será concluído amanhã e será entregue à Procuradoria-Geral da República. O presidente da República
República ele tem aí o dever moral com a nação de escolher alguém que tenha pulso firme, que vá atrás desses criminosos aqui dentro do nosso país e responsabilize cada um deles por aquilo que nós sofremos no plano interno, inclusive dentro da própria Procuradoria-Geral da República, porque o senhor Augusto Aras fez e a senhora Lindora Araújo fez também, junto com outros procuradores da República. Isso tem que ser objeto de um pente fino também aqui dentro da instituição brasileira, né? Crimes de prevaricação ocorreram aos borbotões ali com o patrocínio da Procuradoria-Geral da República. Bom, mas a notícia é: a relatora deve pedir o indiciamento de Bolsonaro em 5 crimes. Então, o indiciamento vai provocar a abertura de ações criminais contra essa figura, já com o novo Procurador-Geral da República. O senhor Augusto Aras, ele ia dizer que não teve crime nenhum, ele está com excesso de prova, ia fazer mais exigências, ia abrir procedimentos que não estão previstos na lei para retardar a apuração ou a incriminação. Então, o cenário mudou completamente. Bom, e amanhã também, junto com esse relatório da CPMI, o Ministério, quer dizer, o TSE também retomará o julgamento de 3 ações independentes que vão certamente confirmar a ineligibilidade da figura do ex-presidente, que vai ampliar ainda o rol, né, de crimes que recaem sobre as suas costas para que a condenação criminal seja mais efetiva também. Comentei com vocês mais cedo que o Procurador-Geral, o Procurador da República Eleitoral, o senhor Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento de 3 ações anteriores, mas nessa de ontem, de domingo, ele pediu a condenação de Bolsonaro por ter feito uso político do dia 7 de setembro. Isso é inegável. MP Eleitoral defende inelegibilidade de Bolsonaro em outras 3 ações de investigação no TSE. Casos se referem ao suposto uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência. O julgamento será feito pelo plenário do tribunal. Então, a situação está complicada, sem falar em condenações que estão se avolumando no Tribunal de Contas da União. Gente, tem tanto processo no Tribunal de Contas da União e há tanta grana que tanto a figura do ex-presidente da República quanto o PL vão ter que desembolsar, que ele vai ter que criar uma nova rodada de PIX. Porque o que ele arrecadou não vai dar, não. Vai ter que desembolsar muita grana, né? Bom, nós vamos ficar cobrando aqui todos os dias essas situações. E aí, gente, não é nenhum tipo de fixação na figura do ex-presidente da República, não. Eu gostaria muito que ele já estivesse na cadeia há muito tempo, desde o período da pandemia. Eu não estaria falando dele, como eu não falo agora de Roberto Jefferson, de Daniel Silveira, dos patriotas que estão na Papuda, que estão na Colmeia, não. Estão ali pagando pelo que eles fizeram, né? E esse é o papel que nós teremos assim que a figura também foi encarcerada. Será uma figura morta, uma figura que será ali jogada para o lixo da história e a fila continuará a andar e nós continuaremos aqui livres, lutando pelo nosso país e pelas coisas boas desse mundo, né? A justiça nesse mundo, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!